Início da jornada. Imagine acordar amanhã com uma ideia tão poderosa que poderia mudar completamente sua vida financeira. Agora imagina que essa ideia já existe há mais de 80 anos e que vem de um dos maiores estudiosos do sucesso de todos os tempos, Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça. Esse é um livro considerado por milionários como o ponto de virada que colocou suas vidas no caminho da riqueza. Mas aqui vai o gancho que quase ninguém tem coragem de dizer. Você não vai conseguir seu primeiro milhão trabalhando mais, e sim pensando diferente. E é exatamente isso que Hill passou mais de 20 anos estudando, o código mental das pessoas que realmente enriquecem. Hoje você vai ver exatamente como montar o seu próprio plano para conquistar o primeiro milhão, utilizando os princípios originais de Hill, adaptados para a realidade de hoje. Napoleon Hill entrevistou mais de 500 pessoas extremamente bem-sucedidas, desde empresários até presidentes, buscando entender qual era o padrão que transformava gente comum em pessoas milionárias. Ele percebeu algo claro. Todas elas tinham uma visão financeira específica, uma mentalidade quase programada para o crescimento. E o primeiro passo desse código é simples, mas poucas pessoas fazem: definir um objetivo financeiro claro, específico e mensurável. Não é dizer quero ficar rico, é declarar eu vou atingir meu primeiro milhão até data específica, gerando renda através de X, Y e Z. Hill acreditava que esse tipo de declaração acionava algo poderoso no cérebro, uma mistura de foco, repetição e disciplina que te empurra na direção certa. Mas isso só funciona quando vem acompanhado do segundo elemento, a fé aplicada, não no sentido religioso, mas a fé como convicção mental. Ele dizia que a mente responde aos pensamentos que você alimenta diariamente. Se você se enxerga como alguém incapaz, você age como alguém incapaz. Mas se você se vê como alguém digno e capaz de conquistar seu primeiro milhão, você começa a tomar decisões que alinham seu comportamento com essa visão. E aqui vai o ponto que quase ninguém explica. A riqueza começa na crença, mas cresce na ação planejada. Hill ensinava que você deve montar um plano, mesmo que imperfeito, e começar a agir imediatamente. Pessoas milionárias nunca esperam o momento ideal. Elas criam o momento ideal através da ação constante. Agora que você entende os pilares iniciais, antes de continuarmos para a parte mais estratégica, onde você vai aprender como transformar sua habilidade, sua rotina e suas oportunidades em um caminho real para o seu primeiro milhão. Agora que você já entende a base da filosofia de Napoleon Hill, chegou a hora de aprofundar um dos pontos mais importantes do caminho, rumo ao primeiro milhão. A combinação explosiva entre desejo intenso, planejamento inteligente e ação contínua. Hill descobriu que as pessoas que acumulam riqueza não apenas querem ficar ricas. Elas têm um desejo tão forte que a ideia se torna quase uma obsessão positiva, algo que puxa o indivíduo para a frente todos os dias. Mas o que isso significa na prática? Significa que, para conquistar o primeiro milhão, você precisa transformar sua meta financeira em algo emocionalmente poderoso. Não basta querer um milhão. É preciso saber por que você quer esse milhão. Hill dizia que um objetivo sem emoção é apenas um pensamento solto. Mas um objetivo com emoção é como um motor ligado 24 horas por dia. Depois de definir seu objetivo financeiro específico no papel, você precisa criar o segundo elemento essencial, o plano organizado. E aqui vem uma das partes mais interessantes da filosofia de Hill. Você não precisa começar com um plano perfeito. Você precisa começar com algum plano e melhorar no caminho. Segundo Hill, a maioria das pessoas pobres espera saber tudo antes de agir. Já as pessoas ricas agem antes de saber tudo e aprendem com o processo. Por isso, ele reforça que a ação imediata é um dos maiores marcadores de pessoas bem-sucedidas. Então pense agora, o que você sabe fazer hoje? Que habilidade você tem ou pode adquirir rapidamente? E que problema você pode resolver para outras pessoas? Porque dinheiro nada mais é do que a recompensa que você
recebe por resolver problemas com eficiência e valor. Uma das técnicas mais poderosas de Napoleon Hill é a autossugestão, que significa alimentar sua mente com afirmações diárias sobre o que você quer conquistar. Isso pode parecer simples demais, mas Hill observou por mais de 2 décadas que as pessoas que repetiam seus objetivos em voz alta todos os dias acabavam tomando decisões muito mais alinhadas com esses objetivos. Se você acorda todos os dias dizendo: "Eu estou construindo meu primeiro milhão", e todos os dias eu avanço um passo, seu cérebro começa a procurar oportunidades que antes passavam despercebidas. Agora, antes de continuarmos para a próxima parte, onde você vai entender como transformar habilidades em renda, como multiplicar resultados e como acelerar o caminho financeiro, eu preciso pedir algo para você, porque isso faz parte do compromisso com o seu próprio processo. E se inscreva no canal agora mesmo para não perder os próximos blocos. Deixa o like, porque isso faz o algoritmo entregar esse vídeo para mais pessoas que também querem transformar a vida. E comenta aqui embaixo: "Eu estou pronto para começar meu primeiro milhão." Ou escreva algo que este vídeo te despertou até agora. Esse simples comentário te conecta emocionalmente com o objetivo e reforça tudo que Napoleon Hill ensina sobre compromisso mental. Agora que você já entendeu o poder do desejo, do plano organizado e da autossugestão, chegou a hora de entrar na parte prática que Napoleon Hill observou nos maiores milionários. A capacidade de transformar habilidades em renda real e depois multiplicar essa renda. Hill dizia que um homem é pago não pelo tempo, mas pelo valor que entrega ao mundo. Isso significa que o seu primeiro milhão não virá do seu esforço físico, nem do número de horas em que você trabalha, mas do impacto e valor que você consegue gerar. Vamos começar pelo ponto central. Toda pessoa milionária domina uma habilidade lucrativa ou combina habilidades para gerar alto valor. Não precisa ser algo extraordinário. Pode ser uma habilidade simples, desde que bem aplicada. Comunicação, vendas, marketing, organização, análise, criatividade, liderança, solução de problemas, especialidades técnicas. Hill estudou centenas de pessoas e percebeu que os mais bem-sucedidos sempre faziam 2 coisas muito claras: aperfeiçoavam constantemente suas habilidades, aplicavam essas habilidades em necessidades reais do mercado. Por exemplo, você pode ter uma habilidade em edição de vídeo. Isso resolvendo um problema. Criadores e empresas precisam de editores. Você pode ter habilidade em cozinhar. Isso pode virar quentinhas, doces, encomendas, delivery, reels virais, produtos digitais. Você pode ter talento para falar. Isso pode virar vídeos, consultorias, mentoria, vendas, copywriting. O segredo, segundo Hill, nunca é apenas a habilidade em si, mas a forma como você a transforma em solução. Depois que você começa a gerar renda com uma habilidade, entra o segundo estágio, a multiplicação. Isso é essencial no caminho para o primeiro milhão. Hill explica que você deve construir o que ele chama de alianças inteligentes. Pessoas, ferramentas ou sistemas que ampliam seu resultado. No mundo de hoje, isso significa contratar alguém para ajudar, usar ferramentas de automação, investir em anúncios, vender produtos digitais, criar sistemas que funcionam para você. E aqui entra uma das lições mais profundas de Hill. A persistência é a cola que mantém tudo funcionando. Ele diz que a maioria das pessoas abandona seus objetivos quando falta apenas um pequeno passo para a virada. Milionários, por outro lado, têm uma característica quase teimosa. Eles continuam ajustando, testando, melhorando, até que o resultado chegue. E lembre-se da terceira grande lei que Hill observou: o sucesso adora velocidade. Isso significa que, quando você tem uma ideia boa, você não espera. Você executa. Quando surge uma oportunidade, você não pensa demais. Você age. Quando uma porta abre, você atravessa. No final, o primeiro milhão não é consequência de um grande golpe de sorte.
é consequência de pequenas decisões diárias, alinhadas com um plano poderoso, apoiadas por uma mentalidade de crescimento e impulsionadas por ação constante. Napoleon Hill percebeu que a diferença entre quem conquista o primeiro milhão e quem passa a vida inteira lutando para pagar contas não está na inteligência, nem na família, nem no nível de estudo. Está na forma como essas pessoas interpretam oportunidades e desafios. Segundo Hill, a mente humana é como um filtro. Duas pessoas podem viver o mesmo dia, ver as mesmas situações, enfrentar as mesmas dificuldades, e apenas uma delas enxerga um caminho de crescimento. Isso não é coincidência. Isso é treinamento mental. O pensamento milionário, como Hill descreve, começa com um princípio simples. Pessoas ricas não esperam oportunidades. Elas criam oportunidades. Enquanto a maioria vê obstáculos, o milionário vê portas escondidas. Enquanto a maioria reclama, o milionário observa. Enquanto a maioria desiste, o milionário aprende e ajusta. E aqui vai um dos pontos mais profundos da filosofia de Hill. O fracasso temporário é sempre a maior fonte de oportunidade. Ele afirma que todo revés carrega uma semente equivalente do Berkshire, ou maior, de benefício. Isso significa que cada dificuldade, quando encarada com a mentalidade correta, pode se transformar em uma vantagem competitiva. Por exemplo, perdeu um cliente, ganhe clareza sobre seu posicionamento. Errou em um investimento, ganhe experiência. Tentou um negócio que não deu certo, ganhe conhecimento e estratégia. Hill estudou pessoas que se tornaram milionárias depois de falhar várias vezes. Isso acontece porque o fracasso lapida a habilidade mais importante para a construção de riqueza, a resiliência estratégica. Outra característica essencial do pensamento milionário é a capacidade de se conectar com pessoas certas. Hill chamou isso de mastermind, ou mente mestra. Segundo ele, quando duas ou mais pessoas se unem com harmonia e um propósito claro, cria-se uma espécie de força mental extra, uma inteligência superior à soma das partes. Empreendedores, investidores e grandes líderes sempre formam grupos, parcerias, conexões, não para depender dos outros, mas para ampliar suas possibilidades. Essa filosofia é ainda mais poderosa hoje, em um mundo onde a colaboração, o networking e as relações certas podem acelerar resultados de forma absurda. Hill apontou que ninguém enriquece isolado. Todos os milionários estudados por ele tinham mentores, sócios, parceiros, conselheiros ou referências. A mentalidade milionária, porém, não vive apenas de otimismo. Ela vive de decisões rápidas e ajustes inteligentes. Hill observou que pessoas bem-sucedidas tomam decisões com velocidade, porque sabem o que querem e só mudam quando possuem dados melhores. Pessoas comuns fazem o oposto, demoram para decidir e mudam de ideia o tempo todo. Essa rapidez tem um efeito psicológico poderoso, cria movimento, e movimento cria novas circunstâncias. E novas circunstâncias criam novas oportunidades. No fim, tudo converge para um ponto. O milionário é formado primeiro na mente, depois no bolso. Chegamos ao momento final desta jornada baseada na filosofia de Napoleon Hill. E agora que você entende profundamente a mentalidade, as estratégias e os comportamentos que moldam um milionário, é hora de unir tudo em uma visão clara. O primeiro milhão não é um evento, é um processo construído diariamente. Hill dedicou boa parte da vida dele a observar, registrar e organizar os padrões das pessoas mais ricas do mundo. Ele percebeu que, embora cada pessoa tivesse uma história diferente, todas seguiam princípios semelhantes, uma espécie de código universal do sucesso. E quando conectamos esses princípios, o caminho fica totalmente claro. Dele desejo ardente. O ponto de partida é sempre o desejo verdadeiro, aquele que mexe com sua motivação, sua disciplina e sua visão de futuro. Não é um seria bom ter, é um eu vou conquistar. Em objetivo financeiro específico. Você precisa declarar exatamente quanto quer ganhar, como quer ganhar e quando quer atingir. Enquanto o resto do mundo pensa vago, o milionário pensa exato.
a plano organizado, mesmo que imperfeito. Hill nunca disse que você precisa ter um plano perfeito. Ele dizia que você precisa ter um plano e começar imediatamente. O plano é uma bússola e a ação constante é o combustível. Busque autossugestão e diálogo interno positivo. Sua mente precisa ser treinada para acreditar no que você quer conquistar. Pensamentos criam decisões. Decisões criam hábitos. Hábitos criam resultados. Domínio de habilidades lucrativas. Seja comunicação, vendas, liderança, técnica ou criatividade. Tudo o que você sabe fazer pode se transformar em valor. Dinheiro sempre flui para quem gera impacto. E multiplicadores. Ferramentas, pessoas e sistemas. O milionário cresce quando delega, quando automatiza e quando potencializa o próprio tempo. O segredo não é trabalhar mais, é trabalhar com mais inteligência e de persistência inabalável. Nenhum milionário estudado por Hill teve uma trajetória linear ou fácil. Todos caíram, erraram, perderam, passaram vergonha, mas continuaram. A persistência separa quem quer de quem conquista. Quando você junta todos esses elementos, surge a fórmula real do primeiro milhão. Mentalidade correta, plus ação consistente, plus multiplicação estratégica, plus persistência emocional. O primeiro milhão não nasce quando você recebe um grande valor. Ele nasce no dia em que você decide mudar sua mentalidade e começa a agir como alguém que já está no caminho da riqueza. Ele nasce quando você acorda todos os dias com clareza, foco e disciplina. Ele nasce quando você transforma um problema em uma ideia em um plano em uma ação e uma ação em um resultado. Napoleon Hill não escreveu um livro para ser lido apenas. Ele escreveu um manual para ser vivido. E se você aplicar os princípios que estudamos nesses blocos, você não apenas vai construir seu primeiro milhão, você vai construir uma nova versão de si mesmo, capaz de alcançar qualquer objetivo que escolher.